Meu nome é Ronaldo de Almeida, sou professor aqui da Unicamp, do Departamento de Antropologia e pesquisador do SEBRAP. O tema que eu trabalho é sempre voltado para as questões sobre religião no Brasil, sobretudo, né? E de uma certa forma, esse meu artigo ele tenta pensar o tema da religião, os evangélicos em particular, na conjuntura política, cultural, social do Brasil atual, que é uma conjuntura de crise, que a gente pode datar aí, a partir de 2013, o país entrou num certo redemoinho que ainda a gente não saiu dele, né? E o artigo ele procura juntar essas duas coisas, pensar a religião, qual é o lugar dela nesse momento de mudança e de ebulição nacional. Tá? Ele usa como mote inicial uma preocupação em relação a isso que tem sido chamado na conjuntura atual de onda conservadora. Acho que é uma dificuldade muito grande definir o que é conservador hoje, né? Porque, de uma certa forma, esse termo está capturado pelo debate político, que está extremamente polarizado. Então, a necessidade um pouco de limpar o terreno e pensar o que significa, o que está acontecendo no país, ou essa coisa mais forte que está provocando profundas mudanças, né? Pois bem, a estratégia do artigo, né, de compreender esse momento está em tentar identificar o que está sendo chamado de conservador, né? Então, eu não parto propriamente de uma definição teórica e nem de uma auto-identificação, né? Mas tento compreender conservadorismo e coisas semelhantes que estão no debate político, como fundamentalismo, fascismo, reacionarismo, uma série de termos que estão postos aí. Eu estou pensando esses termos como categorias de acusação. E, afinal de contas, eles estão apontando para onde e o que eles estão dizendo, né? Então, essa é a estratégia, né? E quando a gente começa a desenhar o que está sendo chamado de conservador, na verdade, são várias coisas, né? E daí a ideia do título do artigo de chamar de uma onda quebrada, quer dizer, não é uma onda uniforme, mas são várias coisas, né? Que apontam para direções diferentes, mas eu acho que elas guardam em si um movimento concertado, articulado, que caminha num certo sentido e estabelece alguns adversários, né? E é por isso que a ideia de onda quebrada, pensando que existem vetores nessa onda e que estabelecem entre si algumas conexões, que eu estou chamando de conexões parciais, que necessariamente não é uma sobreposição, tá? O artigo ele divide essas linhas de forças em quatro, né? Uma do ponto de vista econômico, uma outra do ponto de vista moral, uma terceira do ponto de vista de uma política de segurança e uma quarta que diz propriamente as interações sociais, né? E em cada uma delas vou pensar como é que a religião participa disso, sendo em algumas ponta de lança e outras sendo um certo suporte, né? Pensando na primeira linha de força, existe um discurso hoje nacional no debate político de oposição a certas políticas de esquerdas que foram adotadas, né? Sobretudo as de caráter redistributivo, né? Então você tem um contradiscurso aí muito apoiado numa ideia de um Estado menor, de um Estado mínimo, né? contra essa uma política mais redistributiva. E com um discurso muito que enfatiza o mérito, enfatiza o empreendedorismo, a disposição individual do indivíduo de solucionar os seus problemas econômicos. Eu acho que isso tem um rebatimento num discurso religioso que é paralelo, que é não concorrente, mas caminha junto com esse discurso. Que é basicamente, aí eu estou pensando no campo evangélico, eu estou pensando nesse discurso da teologia da prosperidade, né? Que é bem adequado a uma ideia de empreendedorismo. Não sei se necessariamente em relação ao Estado mínimo, sem proteção, mas essas coisas vêm embrulhadas de um jeito que, de uma certa demonstra uma harmonia, mas na verdade há tensões internas, né, sobre isso. O que a gente procura tematizar essas coisas. A segunda linha de força é propriamente moral, né, que diz respeito aos comportamentos, né? Claramente, e aí eu acho que a religião ela tem um papel fundamental, ela
ela está puxando essa discussão, em certa medida, né? Sobretudo as religiões evangélicas, ou aqueles que falam em nome dos evangélicos, isso é importante dizer, né? Sobretudo esses que se encontram no Congresso Nacional, né? Tem um perfil mais conservador, mas necessariamente isso não é representativo de todo o campo, mas é aquele que tem protagonismo, né? E o que a gente vê é que diversas pautas conservadoras em oposição a certos avanços progressistas no que diz respeito ao campo dos comportamentos, da sexualidade, eles nos últimos 2, 3 anos vêm sofrendo reveses, né? Acho que, em boa medida, isso tinha a ver com certo protagonismo do deputado Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados. Ele cabeçou muito isso e pautou diversos temas relativos a aborto, né, comportamento reprodutivo, questões de gênero, né, que um pouco depois da sua queda, as questões um pouco deixaram de ter aquela importância ou um primeiro plano que teve em 2016, 2015. Mas elas estão aí, a pauta está aí, certo? E algo precisa, enfim, ter um contraponto. E aí, novamente, as religiões participam disso. Boa parte dos projetos são encabeçados por deputados evangélicos. Um terceiro ponto, uma terceira linha de força, que provavelmente as religiões, aí estou pensando muito, os evangélicos novamente, participam disso, mas não necessariamente numa liderança, que diz respeito a esses problemas, que diz respeito à segurança pública, né? Como você pensar a violência, como você pensar o controle da violência pelo próprio Estado, né? Então, uma série de leis que foram votadas, como lei antiterror, discussões sobre desarmamento, ou discussões sobre maioridade penal, você teve uma forte participação, uma relativa participação da bancada evangélica. Não puxando a discussão, mas apoiando, certo? Eu acho que essa é uma questão também muito importante para entender como é que os evangélicos estão agindo dentro dessa onda conservadora. E, por fim, a terceira linha de força, ou a quarta dimensão dessa onda conservadora, eu acho que ela é menos pensar isso dentro do sistema político, mas pensar como essas tensões elas desceram para o plano da sociabilidade. Então, novamente, acho que em 2015, sobretudo em 2015, a gente teve muito confronto no nível interpessoal, né? Seja pelas redes sociais ou certos confrontos, né? Agressões verbais, né? Que tem a ver com o que foi chamado de uma intolerância, no sentido amplo, né? Intolerância religiosa, intolerância política, né? Repressão às questões de gênero, né? A população LGBT, certos confrontos, agressões mesmo, né? E de uma certa forma esse clima, acho que está no plano nas relações interpessoais, é um pouco rebatimento disso que ocorre no sistema político, né? Que mostra que na verdade a gente está num momento de mudança, né? Transformação de crise, mas com certo nível de enrijecimento e até confronto, né? entre as pessoas, né? Eu acho que todo esse cenário tem um rebatimento nas questões de gênero, da sexualidade, do comportamento, que, ao meu ver, são reações a certas conquistas que foram se estabelecendo nas últimas décadas, né? Eu acho que tem uma pesquisa que fala sobre, com entrevista com lideranças evangélicas, eles sempre falam numa ideia de uma contenção, né, daqueles avanços que comportamentos mais liberais, mais secularizados tiveram nos últimos anos, né? Então acho que de uma certa forma tem um conservadorismo, e isso é importante a gente destacar, que no que diz respeito, sobretudo nessas questões de reprodução e sexualidade, tem um conservadorismo que extrapola os religiosos, né? Eu acho que isso é importante dizer que, como eu disse, que nem todos os evangélicos são conservadores, nem todos os conservadores são evangélicos. Conservadorismo é uma coisa muito mais ampla que diz respeito à própria sociedade brasileira, né? Que encontraram em alguns religiosos uma forma de expressão maior,
uma síntese maior, mas eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é se prender em certos atores, não pensar que esse é um campo mais difundido na sociedade brasileira.